Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, e dos prodígios e dos juízos dos seus lábios. Gostaria que os irmãos repetissem comigo: lembrai-vos das maravilhas que fez. Lembrai-vos das maravilhas que fez. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Glória a Deus. O título desta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, nesta noite, já confirmada pelo profeta de Deus, tem o tema de lembranças de um adorador. Quantos aqui nesta noite são adoradores do Senhor? Glória a Deus. Quantos aqui nesta noite vieram para adorar ao Senhor? Aleluia. Então esta noite é noite que o Senhor nos trouxe aqui para relembrar, para lembrar de algumas coisas que Ele nos fez, das maravilhas que Ele nos fez e de alguns prodígios e juízo dos seus lábios. E vamos começar esta mensagem com uma lembrança que começa lá no Êxodo, que o Senhor, Ele preparou um homem chamado Moisés para libertar o povo cativo que estava no Egito, o povo de Israel. Deus escolheu Moisés para salvar aquele povo. Então Deus enviou Moisés lá para falar com o faraó. Então Moisés chegou e falou para ele libertar o povo. Mas faraó estava com o seu coração endurecido, com o seu coração duro. Então o Senhor enviou sobre aquela terra. Preste bem atenção e comece a lembrar e meditar comigo nesta história. O Senhor enviou 10 pragas sobre o Egito. E em todas as 9 pragas, faraó endureceu o seu coração. Até que na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, quando o seu filho veio a morrer também, ele falou: não, pode ir embora, leve esse povo daqui o mais rápido possível. Então Deus arrancou o seu povo dali daquele lugar. Deus arrancou o povo de Israel dali. Mas quando o povo estava caminhando, saindo dali do Egito, faraó se arrependeu daquele ato de ter libertado o povo e passou a ir atrás do povo de Israel. Mas o Senhor estava a todo momento com o seu povo. E em certo momento o Senhor disse a Moisés e ao povo, e essa é uma das lembranças que eu quero focar nesta noite: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor peleja por você. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor peleja por mim. E é motivo de nós glorificarmos e adorarmos ao Senhor por esta notícia, por esta lembrança. O Senhor estava pelejando pelo seu povo. O Senhor estava libertando o seu povo cativo no Egito. E quando eles estavam precisando, quando o faraó e os seus cavaleiros começaram a vir atrás do povo de Israel, então Deus, com a sua soberania, com o seu poder e graça, quando estava lá no deserto com um calor escaldante, Deus mandava uma coluna de nuvem para que o povo não morresse queimado. E quando vinha o frio do deserto, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o seu povo. Deus estava pelejando ali pelo povo escolhido dele. E por muitas das vezes o povo não se dava conta, não entendia que era o próprio Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, que estava ali pelejando por eles. E muitas das vezes passava a murmurar. Então eles se deparam com um grande mar em sua frente. E ali eles não acreditaram. Então Deus ordena para que Moisés pare de clamar, porque ainda clamas a mim. Eu já ordenei que marche. Então Moisés toca nas águas do Mar Vermelho,
e aquele mar, ele se abre para o povo de Israel passar. E eles passaram com o seu pé enxuto. E quando eles estavam do outro lado cantando o hino da vitória, os cavaleiros de Faraó estavam ali dentro, ali no meio daquele mar. Então Deus ordena que o mar se feche. E aqui Ele está realizando o juízo e os prodígios que eu acabei de ler. São maravilhas, são prodígios, são juízo. A justiça de Deus. Deus pelejando pelo seu povo. E todo aquele adversário, todos aqueles que se levantam contra a minha vida, contra a tua vida. Ei, não comece a murmurar. Não comece a falar mal do seu irmão se ele se levanta contra ti. A vingança não é tua, é de Deus. É Deus que peleja por você. Abracandura, manda canará. Então o povo de Israel sente sede. Tem sede o povo de Israel. E na palavra do Senhor diz que eles estão numa cidade chamada Mara. E lá naquela cidade só havia água amarga. Então Deus transforma a água amarga em água doce para o seu povo beber. E o povo se farta, bebe, sacia a sua sede. Quem sabe nesta noite você veio aqui com sede. Sede de justiça. Quem sabe estão se levantando contra a tua vida. Quem sabe o inimigo tem vindo com uma fúria tão grande, uma força tão grande. Mas eu quero te dizer, ei, o meu Deus está pelejando por você. Davi era um adorador por excelência. E por isso ele lembrava disso, das maravilhas do Senhor. Quem sabe muitas das vezes eu e você esquecemos das maravilhas que o Senhor tem realizado. Esquecemos sim, muitas das vezes por causa das aflições, das angústias. O Senhor sim peleja por mim e por você. Não importa a tua dificuldade, não importa a situação da tua vida, o meu Deus, Ele está pelejando por você. Basta tão somente você se colocar aonde Ele quer, e Ele vai realizar um milagre na tua vida. Lembre disso. Vamos para a segunda fase de lembranças, que é do Deus Filho. Em João 1, primeiro diz que Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, Cristo de Nazaré. Vamos falar de uma grande maravilha que o Senhor fez. Em João 3,16, o Deus Pai, dando o seu único Filho para perecer, para morrer, pela minha e pela tua vida. Traga a tua memória. Muitas das vezes esquecemos. Ah não, eu não esqueço, irmão. Esquecemos sim. Esquecemos. Quando murmuramos, esquecemos que Jesus foi o sacrifício vivo lá no madeiro. Quando muitas das vezes pensamos em desistir, quando olhamos para trás, é porque estamos esquecendo do sacrifício que Jesus fez. Nasceu o menino Jesus. E ainda menino já estava mostrando o resplendor do chamado do menino Messias, ministrando na sinagoga para doutores. Então, um certo tempo da vida de Jesus, ele ficou, quem sabe, talvez, não nos relata a história, mas ele ficou trabalhando, um homem experimentado, um homem de dores, um homem que trabalhava, um homem que sabia fazer todas as coisas. Não foi um homem rico, cheio de riquezas, com um bom carro, com uma boa casa, uma mansão. Mas ele era o dono de tudo isso. Mas ele deixou a sua majestade, o seu trono, para ser o mais desprezado de todos os homens, como diz em Isaías 53. Oh Deus, aleluia. Para ser o mais humilde de todos os homens. E muitas das vezes nós não queremos descer. Nós que somos pecadores, falhos, que não somos nada, muitas das vezes queremos ser o maioral.
você mais que o irmão ao lado. Está errado isso. Lembre disso. Jesus veio para os humildes. As maravilhas que ele realizou, os milagres, ressuscitando Lázaro. Lembre, traga a tua memória. A segunda fase é a fase do Deus Filho. A fase do Cordeiro Mudo. A fase daquele que não reclamava de nada. Ele era Deus. Mas em todos os momentos ele estava querendo ensinar. Em todos os momentos ele estava dando uma palavra. Para que o povo se convertesse. Para que os fariseus entendessem. Para que os doutores da lei entendessem. Para que os escribas entendessem. Jesus Cristo de Nazaré estava pelejando por aquele povo. E eles não se deram conta. Prenderam o nosso Jesus. Lembre desta maravilha. Prenderam o nosso Jesus. Bateram em nosso Jesus. Cuspiram no rosto dele. Humilharam ele. Em nenhum momento ele reclamou. Em nenhum momento ele disse: ei, o Leandro é um pecador. Em nenhum momento ele disse: ei, o irmão tal é isso, o irmão tal é isso. A prostituta foi pega em adultério. Em nenhum momento ele disse isso. Eu estou sofrendo por eles. Em nenhum momento ele disse isso. Calado, pelejando por aquele povo, pelejando por mim e por você. Quando ele é levado, quando ele é pregado naquela cruz, muitas das vezes esquecemos de relembrar mesmo, de trazer a nossa memória. E muitas das vezes sentir a dor que Jesus sentiu. Somos egoístas. Gostamos de receber o bem de Deus, mas o mal não gostamos de aceitar. É, meu irmão. Você está caladinho aí, mas você tem motivo para adorar, porque eu estou pregando aqui que Deus está pelejando por você. Mas eu estou também dizendo que é para você abrir a sua boca. Se for para você falar, é para você abrir a tua boca e glorificar o Senhor. É para você abrir a tua boca e falar em mistério com Ele. É para você abrir a tua boca e agradecer a Ele pelas maravilhas que Ele realizou. Por Ele estar pelejando por você. Jesus teve fome, Jesus teve sede. Em vez de darem água para Ele, deram vinagre. Para o mesmo Deus que deu água, que transformou a água amarga em água doce. Para o mesmo Deus que fez verter a água da rocha. Em vez de dar água para ele beber, deram vinagre. Quantas das vezes os caídos aí fora precisam de água e nós temos a água para dar para eles? E temos guardado a água para nós mesmos beber. Ei, você tem água. Aqui tem um manancial de águas vivas. Comece a levar água para os cativos. Jesus estava com sede. E tem muitos aí com sede. E nós aqui fartos de água. Mataram Jesus. Jesus morreu. E a esperança dos judeus morreu. A esperança da humanidade morreu. E se passaram um dia, 2 dias, e no 3º dia, aquele que veio como um cordeiro mudo, ressuscitou, e ressuscitou como um leão da tribo de Judá, e está à destra de Deus. Gostaria que todos fechassem os olhos, todos, e comece a trazer a tua memória agora, comece a lembrar, e eu vou lembrar das lembranças que Deus vai me dar. Eu sou um adorador escolhido para adorar. E na palavra do Senhor diz em João 4:23 que vem a hora, e é agora, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está procurando. O Pai está procurando
Comece a lembrar. Eu lembro, quando eu ainda era pequeno, a igreja de Vila Tupi era aqui, na casa da irmã Gisele. Muitas das vezes eu olhava lá para dentro, e eu nunca sabia, eu nem sabia que eu ia estar um dia ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu lembro a primeira vez que eu ministrei a palavra do Senhor. Meu amigo Hector, meu irmão Hector, abriu a oportunidade para que eu pregasse. Falava 2 palavras, me calava 10 segundos, falava mais uma palavra. Mas é promessa do Senhor. Eu lembro de quando o Senhor colocou em minhas mãos o dom de profecia. Eu trago à minha memória a primeira vez que falei em mistério ao Senhor. Eu trago à minha memória a primeira vez que entrei numa igreja evangélica. Comece a lembrar aí. Quantas maravilhas o Senhor fez na tua vida. Quantas maravilhas o Senhor tem realizado na tua vida. Quantas maravilhas o Senhor realizou na sua vida. Muitas das vezes não entendi o propósito de Deus na minha vida. Mas hoje eu entendo. Hoje eu descobri que Deus peleja por mim. Que Deus luta por mim. Que Deus lutou pelo povo de Israel no passado. Que Deus pelejou também no ano passado com Jesus. E que ainda peleja no presente com Jesus. Que ainda peleja no presente com o Espírito Santo. E que sempre vai pelejar por nós. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus é todo poderoso, como eu disse. O nosso Deus, Ele é eterno. Ninguém pode escapar das mãos do Senhor. Lembre quando você falava, quando você pulava, saltava, né? Quando você corria lá, meu irmão, em volta da igreja, lembra? Lembra quando nós fomos ministrar a palavra do Senhor e você ali pregando dentro do ônibus e 3 vidas aceitaram Jesus, lembra? Lembra, irmão Flávio? Lembra? Lembra que os médicos tinham dado 3 meses de vida para você? Lembra? Já faz aí quanto? 8 anos que você está aí, está aqui sentado na casa do Senhor. Lembra quando disseram para você? Você não vai conseguir, você não vai chegar. O inimigo muitas vezes diz: você não vai pregar. Mas o Senhor estava pelejando por mim. E estou aqui para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Se você até na noite de hoje não aceitou este Deus, se você nesta noite ainda não aceitou esse Jesus, se você ainda nesta noite, na tua caminhada, sente que falta algo para você, você lembra de muitas coisas boas que aconteceram na sua vida, mas como eu disse, Deus, Ele peleja por você. Mas precisamos estar aonde Ele quer que nós estejamos. Em Romanos 8,37 diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores através de Jesus, que morreu por nós lá na cruz. E é este Jesus que você que ainda não aceitou a Ele precisa confessar de lábios, de coração, de mente e com fé, porque a fé muda o caráter das pessoas. Quanto mais fé, lembre disso, quanto mais fé você tiver, melhor caráter você vai ter. A fé molda o nosso caráter, porque quanto mais acreditamos, irmão Anderson, mais acreditamos naquilo. Se eu acredito realmente que Deus é bom, que Deus peleja por mim, eu não vou murmurar. A fé, crer que Deus é um Deus do impossível, que ainda realiza milagres. Pode louvar ela. E enquanto ela louva, você que tem muitas lembranças boas, eu não pedi para você lembrar de coisas ruins, não. Eu pedi para você trazer à memória as maravilhas de Deus. Sim, os juízos dele. Porque também é justiça. Vem aqui para frente. E você sentiu no seu coração. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui na frente. Quero te dar um abraço. Vem aqui. Eu preciso acreditar em Você tem lembranças maravilhosas.